mulheres que vencem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está vendo essa programação, mas que você seja muitíssimo abençoado para a glória de Deus. E que o Senhor venha encher de toda a força dEle, que o Senhor venha te encher da presença dEle, que a presença do Espírito Santo venha estar na sua casa, na sua família, nos seus filhos, e que tudo que você colocar nas suas mãos venha prosperar, porque é isso que o Senhor nos diz na nossa palavra, né? Na palavra dEle, né? Na nossa palavra para falar, né? Mas a palavra é do Senhor, é dEle, Ele que rege a nossa vida, Ele que direciona, Ele caminha e mostra os caminhos para a gente fazer. E os caminhos do Senhor são sempre perfeitos, né? Sempre maravilhosos, para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus, vamos nos apresentar ao Senhor. Eu sei que nesse horário aqui, ó, você já orou, você já buscou, né? Você já fez o teu devocional, não sei qual horário você está vendo, mas eu creio que hoje você já deve ter orado aí. Mas nós vamos orar aqui porque tudo dá graças ao Senhor, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nos apresentando diante do Senhor, Pai poderoso, majestoso, o grande Yeshua, Pai, que maravilha está te servindo, Pai, fazendo a tua obra. E eu sei que o Senhor vai nos honrar. Não sei a adversidade dessa minha irmã, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe os caminhos que ela tem tomado, as decisões que ela precisa tomar. Protege, Pai, protege sua fonte de renda, protege a sua vida, protege a sua casa, protege a sua família. Protege os seus sonhos e que essa oração, Pai, vai de encontro à necessidade dela. Se ela está precisando de algo, se ela precisa de alguém que precisa abrir uma porta, precisa estar intercedendo por alguém que precisa de uma ajuda, libertação, Pai, que o Senhor venha alcançar essa graça. É isso que eu te peço e já te agradeço com a certeza que o Senhor já manifestou a sua glória para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelas bênçãos e maravilhas, Pai, deste mês de fevereiro. Que o Senhor venha derramando as bênçãos sem medida em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha aí que bênção, né? Fique aí, já já a gente volta. Ó o louvor aí, ó. Ó o louvor chegando. Ó, ó. Que louvor abençoado. Glória a Deus. Olha que maravilhas, que bênção, né? Eu gosto demais de louvor. Eu já sou suspeita, né? Você já sabe aí, você é minha amiga que tá me assistindo, né? Todo dia que passa a programação, você tá aí ligadinha, né? Eu sei que você está aí. E muito obrigado. Tem muitas irmãs que me chamam lá na igreja, muitos irmãos que assistem, que não perdem uma programação das Mulheres que Vencem. E eu fico muito grata a Deus por isso. Muito grata ao Senhor pela sua vida. Essa programação, esses programas que a gente faz, é transmitido na TV e também pelo YouTube. Lá eu mando sempre lá no grupo de intercessão, mando no grupo da equipe, das mulheres, para aquelas pessoas que precisam de uma palavra, de uma direção, a gente manda, que fica gravado e a gente manda lá para as irmãs estar nos acompanhando. Você que ainda não faz parte do nosso grupo, né, de intercessão, você que ainda não conhece o nosso YouTube, no Instagram, nosso ministério, eu venho aqui trazer para você. Olha, nós pertencemos à Igreja Internacional da Graça de Deus, fazemos parte do Ministério Mulheres que Vencem, é o ministério dessa igreja, e nós trabalhamos com mulheres e nós vamos a cada dia, né, dando uma direção, vamos orando, intercedendo e buscando sempre fazer a vontade de Deus aí, a direção que Deus dá. E esse ministério trabalha com mulheres, né? Você, mulher que está triste, abatida, precisando de ajuda, venha, a gente tem um trabalho muito bonito com as mulheres, a gente faz atendimento, faz visita, a gente ajuda da maneira que Deus nos permite. Tem os cultos das mulheres, tem as caravanas, tem as igrejas dos bairros. Nossa, é uma bênção o nosso ministério e glória a Deus por isso. E aí elas me chamam, né? Pastor, eu assisti a programação, eu assisti lá pelo YouTube e eu fico muito feliz, tá bom? Então não perca a oportunidade, Deus sempre tem o melhor para nós, tá? Então vamos lá, vamos ouvir da palavra do Senhor, pra cá. É porque, né, a gente fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E também que o seu Abraão já deu um sinal com a cabeça aí, socorrendo a gente. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Ele tem coisas
maravilhosas a falar ao nosso coração. Eu tenho certeza que o que Deus tem falado para o seu coração hoje é especial, é abençoado. E a cada um de nós, Ele vai falar, igual eu falei no começo da programação, Ele vai falar individualmente. Tá? Talvez você está esperando que Deus fale comigo, com a vizinha, com o ciclano. Essa palavra é para a vizinha. Se a vizinha estivesse assistindo, ia dar certinho com o que a vizinha... Mas não é a vizinha, não. Porque se fosse para a vizinha estava assistindo, né? A vizinha fala assim, é comigo, meu Deus, fala comigo. Fala comigo, fala que teu servo fala assim, que Deus, tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza, porque o nosso Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Então, se Ele falou algo para você, então pegue firme, pegue forte aí, que eu tenho certeza que a resposta veio, tá bom? Hoje nós vamos estudar Efésios 6, Efésios capítulo 6, né, versículo 10, tá? Pega aí sua Bíblia, você pegou? Pegou? Tá bom, então. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aqui nós vamos aprender sobre a armadura de Deus. Só que aqui eu também vou falar uma coisa super importante para você, que eu anotei aqui, ó. A mulher é vencedora desde quando nasce. Você sabia disso? A mulher é vencedora desde quando nasce. Talvez você tá aí, tá achando que é uma derrotada. É nada, só de você estar respirando já é uma vencedora, mulher. Olha, alguém vai passar aí tuas lutas que tu tá passando? Não, é tu mesmo. E essa luta aí, às vezes você acha que tá demais, tá? Mas nada vem sobre nós se Deus olha para nós e não vê a nossa capacidade de suportar. Então, nada vem além da nossa capacidade, nada. Jesus, quando Ele foi crucificado na cruz, o nosso Deus, Ele viu em Jesus a capacidade dele de suportar. Entendeu? Então, nenhuma adversidade, nenhuma luta vem sobre nós, se Deus já conhece nós, como nós já sabemos que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Ele sabe tudo sobre nós, nosso íntimo, nada. Ele não vai mandar uma coisa que Ele sabe que você não vai suportar. Então, Ele está dizendo que você suporta, vocês têm bom ânimo, vocês se esforçam, que vai dar tudo certo. Porque eu já venci o mundo, né? Então, Ele já venceu. Então, é que já aconteceu. A promissória já foi rasgada. Se tinha uma promissória aí para nós, para nos cobrar a condenação eterna, já foi rasgado, viu? O véu já foi rasgado. Não tem mais nada. E aqui no versículo 10 diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." 11. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas, né, ciladas do diabo." Porque o diabo arma ciladas, o diabo arma situações para te tentar desanimar, para tentar te entristecer, para tentar te envergonhar, para tentar desanimar. Talvez você tá com essa situação que você está passando aí. Pois é, às vezes nós colocamos tanta tristeza no nosso coração e achamos que é Deus, e não é, são ciladas do diabo. Ah, Uli, mas como é que acontece isso espiritualmente? Eu estou aqui, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor. Então ele fica, com os dados dele, cilada, palavras maldita, aí você vai colocando aquela tristeza, vai soltando os dados dele. Se você aceitar os dados dele, o que acontece? Abre espaço, abre brecha nos anjos ao nosso redor, abre brecha. Se você deu legalidade, abre brecha. Ali o diabo entra. Aí ele fala bem assim, aí os anjos vêm para ir para trás e falam: "Olha lá, me chamou." Sabe quando é que você chama ele? Quando fala palavrão, quando fala mal de alguém, quando você fica murmurando, quando você reclama, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que Deus já está te orientando a não fazer. E você faz, abre brecha no mundo espiritual para o diabo vir, matar, roubar e destruir tudo que é seu. E que o próprio Deus te deu, com a bênção dele. Mas, né? Abriu brecha, abriu espaço, deu legalidade e ali o inimigo entra e acaba com tudo. E nós não entendemos depois por que
tantas coisas ruins acontecem com gente boa, por causa das legalidades, tá bom? Ó, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui ele falou as classes, né, espirituais que tem, que é o quê? Principados, potestades, príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade. E tudo isso é no natural? Você está vendo como eu estou vendo? Não, é no mundo celestial, é nos lugares celestiais, é no espiritual. A batalha espiritual a gente vence no espiritual, né? E aqui ele já diz no começo do versículo, não é contra a carne e sangue, não é contra o seu irmão, não é contra o seu vizinho, não é contra aquele ente da sua família, não é contra aquele irmão do seu ministério, não. Não, é contra o inimigo que está usando, afrontando, está envergonhando, é contra o mal que está agindo por trás daquela situação toda. Por isso que nós temos que ter discernimento de espírito. E aqui, ó, aí não é aqui no natural, não. Quem é espiritual, discerne as coisas espiritualmente. Quem é natural, discerne naturalmente. Quando a outra, pá, fala alguma coisa que você não gosta, e você, pá, responde ali, você já está na carne. Você não está no espírito. Agora, quando você respira, fala, olha, não é essa pessoa, porque essa pessoa não tem esse hábito. Não, ela está nervosa, alguma coisa aconteceu. E ali começa a quebrar as ciladas do diabo. Ali tem como dois brigar? Se um não quiser? Não tem. Então ali você já, não. Calma aí, você tá nervoso, você tá nervosa, vamos se acalmar, depois nós conversamos. Quando você estiver calmo, nós conversamos, porque os dois nervosos vão acabar falando coisas que não deve e se arrepender depois. Chama-se pacificador, nós temos que ser pacificadores. Ah, mas mesma coisa, a contenda é comigo. Não, mas a contenda não é comigo, é com alguém do outro lado. Você vai ficar levantando, abençoando a contenda, tocando fogo mais ainda? Não, você vai falar, não, meus irmãos, calma, vocês são pessoas de Deus, calma. Nós temos que ser pacificadores. Às vezes a pessoa não entende a função dos pacificadores aqui na Terra. É onde impede muita tragédia, onde impede muita gente espiritualmente morrer, tá bom? São os pacificadores, são as pessoas pacíficas, as pessoas que levam a paz, as pessoas que querem o bem, quer todo mundo bem, quer a paz de todo mundo e quer todo mundo em paz. E o ambiente tem que estar em paz para a glória de Deus. E aqui ele diz no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Quando nós estamos revestidos do poder de Deus, quando nós estamos revestidos pela presença do Espírito Santo, o que acontece? Nós resistimos o mal, nós resistimos a adversidade, nós nos tornamos pacificadores da presença de Deus aqui na terra. Nós nos tornamos aquela pessoa que, quando há um levante de Satanás, seja para conosco ou para alguém da nossa família, nós temos a visão espiritual falando, ó, epa, isso aí não é certo, não é contra a carne, a pessoa está sendo usada pelo diabo, a pessoa está sendo usada pela potestade, pela iniquidade, está sendo usado por príncipes das trevas. Então nós temos que entender espiritualmente. E aí, quando nós entendemos isso, meu irmão, minha irmã, a situação muda, a nossa vida muda. Até o nosso jeito de ver as coisas, nosso jeito de ver as pessoas. Às vezes nós não entendemos que o propósito de Deus é muito maior do que um dia nós pensamos ou imaginamos. Nós esquecemos com a adversidade do dia a dia que o que Deus tem para nós é muito melhor. Nem subiu o nosso coração ainda o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então nós temos que entender, só que essas bênçãos só virá quando nós entendemos que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É nos lugares celestiais. O inimigo se levantou no seu trabalho, que tentando desanimar, colocou desemprego na tua casa, é espiritual. Não, a palavra de Deus diz que prosperidade é dom de Deus e eu vou buscar a prosperidade de Deus. Ah, está uma amarração no seu trabalho, está uma amarração na sua vida emocional, sentimental, espiritual. Eu vou buscar da presença de Deus e Ele vai me abençoar, porque a palavra dele diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, já fez tudo o que tinha que ser feito. O véu já se rasgou, então eu vou tomar posse da minha bênção. Só que todas as coisas já existem aqui, ó, no espiritual.
Só que nós temos que tomar posse da bênção para ele trazer para quê? O natural. Por isso que você olha e acha que não aconteceu nada, mas espiritualmente está acontecendo sim. E o poder de Deus já entrou em ação em favor da tua vida, viu? Aí aqui ele diz mais, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E ó, esse negócio de cristão ficar mentindo é babado, viu? Não pode mentir não, a palavra de Deus é que nós não temos que mentir. Porque quem mente é filho do diabo, né? Então nós temos que falar a verdade. Ah, mas tem gente, mas eu não sou mentiroso. A pessoa chega assim para outra, já aconteceu situações, a pessoa pergunta, ô fulano, você fez isso, ó, mudei aqui o vaso. Fulano, você mudou o vaso de lugar? Você viu quem foi? Não sei. Porque, né, se eu falar alguma coisa vai sobrar para mim. Não, fulano, vi e eu vi, foi eu que mudei de lugar. Não era para ter mudado? Não, então tá bom, eu volto pro lugar, tem problema nenhum. E ali pronto, resolveu a situação. Não, fulano falou pra mim que não era pra ter mudado de lugar e eu mudei, ele foi... Não, gente, não, tá repreendido isso aí. Nós temos que falar a verdade, é nas coisas pequenas. Foi você? Foi eu. Me perdoa. Não era pra ter feito? Me perdoa. Foi sem querer, não tive a maldade. É assim que você faz. Aí a pessoa fala, não foi eu, e ali fica calado. Aí... acontece também, vou dar outro exemplo, da situação sobre o inocente, né? Você viu a pessoa, fez uma coisa grave, tá ali, e aí a pessoa pergunta, foi fulano, foi você que mudou isso aqui de lugar? Não era para ter mudado, isso aqui teve consequências muito graves. E aí você viu quem foi, a pessoa não se acusou, e aí você fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me calar. Davi, ele fez uma dessa e Deus chamou a atenção dele. Ele estava falando que não ia mais se meter, que até o sangue inocente ia deixar. Mas Deus chamou a atenção dele. Foi uma tristeza tão grande no coração dele. Então deixou ele fazer do jeito, não deixou ele fazer do jeito que ele queria não. Tá bom? Então não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer conosco. Nem ser aqueles que acoitam mentira e nem ser os mentirosos, porque o diabo tem parte com esse. Ele é pai desses, tá bom? E se você conhece alguém, não é mesmo mentiroso, porque mentira faz parte do caráter, tá? A pessoa mentirosa, ela vai mentir em qualquer lugar, porque é um vício, é o caráter da pessoa. Então, se você conhece uma pessoa assim, ora para a libertação dela. Ora para Deus tirar esse espírito da mentira, tá bom? Que Deus liberta. Vamos aqui, dia 15, aí, versículo 15 é o dia 15, ó. Versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E aqui nós vamos, o que ele quis dizer e calçados nos pés? É o nosso calçado. Calçado não é para proteger o pé? Não é para proteger ali, para não machucar, não pisar em alguma coisa e machucar? Então, ele vai calçar nós com o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Que é o quê? Aquele que leva paz. Aonde a gente colocar os nossos pés, a presença de Deus vai estar conosco e nós vamos estar sendo pacificadores, estaremos sendo as pessoas que vão levar a paz para aquele lugar, para o seu trabalho, para o seu ambiente, na sua família, na sua casa, né? No seu casamento, com seus filhos, né? Todos esses relacionamentos. Nós temos que entender isso, nós temos que o poder de Deus vem nos trazendo a palavra, nos revelando, nos capacitando, nos enchendo de poder para que nós possamos levar a palavra de Deus. A evangelho é de paz, tá bom? Não é de guerra. Se você conhece alguém que está levando um evangelho de guerra, levando um evangelho de batalhas, um evangelho de mentiras, um evangelho de guerras, irmão contra irmão, olha, atente os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, porque é um evangelho de mentira, viu? Porque o verdadeiro evangelho leva a paz. Aquele que prega a palavra de Deus leva a paz. Leva a paz, a verdade. E essa verdade é que liberta, que faz o homem a reconhecer e se arrepender dos seus pecados, tá bom? Então fica aí com esse louvor e já já a gente volta. Que louvor abençoado, você viu aí? É forte o babado.
E nós estamos aqui para aprender mais e mais com o nosso Deus. Olha, mulher que vence, você prestou atenção na palavra? Nós temos que revestir da palavra de Deus, nós temos que ser temente ao Senhor e nós temos que ser o quê? Os pacificadores, nós temos que levar o evangelho da paz para todos aqueles que precisam, tá? Então fica com essa palavra no seu coração, não desista, não desanima, Deus é com você, você está aí achando que Deus te esqueceu e não te esqueceu não, tá bom? Então fica medite nessa palavra, para que Deus venha te abençoar mais e mais, tá bom? Vou dar uns recadinhos. Neste domingo nós temos culto na nossa sede, Avenida Calógeras 2121, no centro de Campo Grande, às 7, às 10, às 15 e às 18. Toda quinta-feira tem um culto das mulheres que vence ao meio-dia. Nós fazemos culto de oração, busca do Espírito Santo e nós intercedemos, por causas impossíveis. Você que tem a causa na justiça, vai lá que a gente vai estar orando, intercedendo pela sua vida. Outro recadinho super importante, segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Mulheres que Vencem CMS, coloca lá e você vai ter todo acesso às nossas páginas, E você vai estar acompanhando os trabalhos das Mulheres que Vencem, que já se iniciou aí nesse ano de 2026, para a glória do nosso Deus. Um beijo, 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 beijo e tchau, tchau, até o próximo programa, gente. Aguardo você.